A paz do Senhor Jesus. Aqui quem fala é o profeta Fábio Araújo, do canal Deus no Controle. Hoje é dia 4 de junho e a palavra de Deus para o teu coração está em Salmos 1, que nos diz: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes temos ouvido o seu prazer na lei do Senhor, e na lei do Senhor medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha, pelo que os ímpios não substituirão no juízo, os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, irmãos? Irmãos, aqui o salmista, ele nos dá uma lição, né? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Irmãos, toda vez que nós paramos e andamos ou pedimos conselhos para pessoas que são ímpias, nós estamos dizendo que Deus é incapaz de resolver nosso problema. Se nós temos um Deus soberano, poderoso, que sabe o amanhã, conhece o coração e o íntimo, nós temos que buscar as respostas em Ele. Aquele que confia no Senhor, ele vai buscar as respostas naquele que tem confiança. Então, sempre que nós tivermos uma dúvida, uma causa, algo para questionar ou perguntar ou uma orientação, nós temos que buscar em Deus. Não é no irmão que é tão pecador ou até mais pecador do que nós, que não sabe muitas das vezes o contexto. O único que sabe ou que tem um direcionamento certo é Deus. E infelizmente assim, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Por quê? Porque o pecador ele vai encaminhar outra pessoa também para o pecado. Então assim, ele não pega conselho com alguém que é ímpio, com alguém que não profere a mesma religião que ele, mas também não vai pelo caminho dele. Por quê? Porque toda vez que você pede um conselho para um ímpio, você está indo pelo caminho dele, ele vai guiar ele no seu caminho. A mesma forma que um crente vai guiar alguém que é desviado ou que não conhece a Deus pelo caminho cristão. E assim, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Escarnecedores, irmão, nós temos que lembrar de Pedro, né? Pedro sentou naquela roda, a roda que as pessoas estavam do lado de fora quando Jesus foi levado ao sinédrio. Enquanto Jesus estava sendo julgado, tinham pessoas que estavam ali fora esperando para ver o que ia acontecer. Esse é o tipo de pessoas escarnecedoras, que ficam ali falando de coisas da vida dos outros, que ficam esperando para ver o que vai acontecer. E isso hoje em dia tem sido muito comum. Nós podemos ainda falar que quem fala mal do crente é o próprio crente. Você não vê um macumbeiro, você não vê um ímpio falando de um crente. Por quê? Porque simplesmente nós é quem divulgamos os nossos próprios erros. Se nós somos ímpios, se nós somos crentes, se nós somos falhos, imperfeitos, se nós estamos buscando a retidão, não é porque o irmão caiu ou errou que nós devemos parar e filmar. Hoje em dia o celular, isso que nós usamos, virou simplesmente uma arma, que é pior do que uma arma de fogo. Porque nós podemos matar uma pessoa, não só fisicamente, como espiritualmente. Vídeos hoje são lançados de pessoas que caíram, que fizeram rebelião, que fizeram algo de ruim, que desagradou. Mas essas pessoas ainda assim podem se arrepender. Se Deus não tivesse misericórdia, Deus poderia matar simplesmente essas pessoas ali a hora que Ele quiser. Mas nós matamos o nosso próprio irmão quando nós pegamos um vídeo de um erro ou começamos a comentar da vida dele e que ele errou e que isso e aquilo, que pessoas adulteraram, que pessoas caíram, que pessoas estão desviadas e isso e aquilo. Isso torna-se notório porque todo mundo quer saber da vida dos outros. Então assim, mas o mais importante, aquilo que nós devemos saber é da vida de Jesus. Se nós tirássemos mais tempo para buscar saber sobre a vida de Jesus, verdadeiramente nós não estaríamos preocupados com a vida dos outros, nós estaríamos uma comunhão melhor com Deus, nós estaríamos mais santos, santificados, nós estaríamos assim como Jó, que simplesmente ali assim tinha tudo cercado, né, por Deus, porque ele era um homem íntegro e reto e se desviava do mal, mesmo ainda sem conhecer a Deus direito. Nós que temos uma Bíblia, nós podemos buscar saber de toda a história do Senhor Jesus, nós buscamos mais saber da vida dos outros do que da vida de Jesus.
Que então, assim, daí ele não tem prazer, ele tem prazer na lei do Senhor, né? Então, assim, já vem na lei, né? A lei é a palavra aqui. Então, ele para e medita naquela lei de dia e de noite. Ele para e fica meditando nas suas palavras, naquilo que Deus tem falado dentro da sua palavra, o que que ele pode melhorar. E conserto não é só ler, porque quando você só lê, você não pratica, mas quando você começa a meditar, aquela palavra vai entrando e vai transformando você. Então, por isso que há uma necessidade de nós meditarmos na palavra. E assim, e ele ainda diz, né? Esse bem-aventurado é alguém que é feliz. E esse feliz é como a planta, né? Que é plantada junto aos ribeiros, né? Porque essa água vem. Então, assim, toda planta que fica perto de um rio, algo assim, ele cresce. E aí, então, assim, ele é feliz. Quem que não gosta de um crescimento? Seja um crescimento financeiro, espiritual, material, familiar. Quem que não gosta? Todos nós gostamos, mas para nós termos isso daí assim, nós temos que ser essa planta que verdadeiramente ela cresce e assim, né? E dá o seu fruto, né? A árvore que não dá fruto, a palavra de Deus mesmo diz que ela é cortada. Então, assim, nós temos que dar bons frutos, não é frutos podres, né? É, como o exemplo lá do celular. E não são como os ímpios, né? Os ímpios são como a moinha, né? Como que o vento espalha, né? A moinha é simplesmente assim, um dia eles estão bem, outro dia eles estão mal, outro dia eles estão bem, outro dia eles estão mal. O ímpio tem que ser, o crente ele tem que ser constante. E o ímpio simplesmente assim, ele é como um vento, né? Ele é como uma palha que passa pelo moinho e simplesmente ali o vento leva, né? É que o tempo do ímpio aqui, ele é passageiro. Nós temos um tempo passageiro, mas que nós estamos usando esse tempo aqui na Terra bem, nós estamos tendo uma atitude totalmente diferente do ímpio? Será que nós estamos usando esse tempo que Deus nos dá aqui para ganhar almas, para fazer algo verdadeiramente para o reino e sermos ali, né, agradar o coração de Deus? Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo. Então, assim, há um juízo ao qual os ímpios não conhecem, eles não acreditam. Eles acreditam que eles têm que viver tudo intensamente aqui. Mas há um juízo que nós conhecemos e todo mundo vai ser julgado pela sua atitude, pelas suas palavras e até mesmo pelos seus pensamentos, pelos desejos do seu coração. Então, se muito naqueles dias vão ser, mas eu profetizei, mas eu ganhei almas, mas eu fiz aquilo, mas o coração estava longe de Deus. Porque ele não ganhou verdadeiramente para o reino de Deus. O coração dele estava voltado para o seu próprio reconhecimento. E aí ainda assim, e é totalmente diferente do de quem é justo, né? De quem busca verdadeiramente agradar e fazer a vontade de Deus. E o Senhor, né, conhece o caminho do justo, né? E o dos ímpios, simplesmente o Senhor guia o caminho pela daquele que é justo, né? Ele caminha junto com ele, junto à retidão, num caminho de vitória. E o ímpio simplesmente perecerá. Por quê? Porque naquele grande dia, depois de ele ser julgado, ele vai ter o seu galardão. E o seu galardão não é o mesmo de quem é justo, da quem viveu em retidão perante o Senhor. Então, assim, o Davi simplesmente sabia os castigos de quem deveria ser ímpio e quem seria justo, né? Crente, podemos dizer assim. Ele via o caminho. Então, assim, há uma escolha a qual nós temos que fazer. Nós podemos escolher o lado dos crentes, né, os que vão ser justos, e os lados que vão ser ímpios. Daí basta nós escolhermos o que nós vamos querer da nossa vida futura. Porque tudo que nós plantarmos hoje nós vamos colher. Amém, irmãos? Vamos estar orando. Altíssimo soberano Deus, Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, muito obrigado por mais essa palavra, Senhor. Que o Senhor venha estar, meu Deus, nessa manhã, meu Deus, meu Senhor Jesus Cristo, nos direcionando para que nós venhamos ser justos, meu Deus, perante a sua face, meu Deus. Meu Deus, que todas as nossas atitudes venham chegar com um cheiro suave, meu Pai, às suas narinas. Deus Todo-Poderoso, que o Senhor venha estar abençoando, meu Pai, nosso dia, nosso trabalho, a nossa família, meu Deus, aqueles que não estão na sua presença, que o Senhor venha estar, meu Deus, trabalhando e convertendo, meu Pai, cada um deles, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Meu Deus, aquilo que tem causado tristeza na vida do meu irmão, da minha irmã, meu Deus, que o Senhor venha estar curando, meu Deus, venha estar curando toda doença, toda tristeza, toda angústia, venha ser repreendida, meu Pai, em nome de Jesus, meu Pai. Meu Deus, eu profetizo em nome de Jesus Cristo a cura, meu Deus, do meu irmão, meu Pai, sobre toda doença, meu Pai, meu Senhor Jesus Cristo, sobre todo câncer, sobre toda dor na coluna, meu Deus, dor nos ossos, meu Pai, dor nos fígados, nos rins, meu Pai.
falência renal, meu Pai, inflamação, infecção, meu Pai, meu Deus, trombose, meu Senhor Jesus Cristo, que o Senhor venha estar curando, síndrome gripal, Deus Todo-Poderoso, entra, meu Senhor Jesus Cristo, curando, meu Pai, e abençoa, meu Deus, traz restituição desse casal, meu Pai, que se separou, meu Pai, meu Deus, porque aquilo que Deus uniu, ninguém separa, meu Deus, e abençoa, meu Deus, as crianças, meu Deus, que estão indo para o colégio, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, guarda eles debaixo da sua potente mão, meu Deus, e abençoa o trabalho de cada um, meu Pai, em nome de Jesus. Bendito seja Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos. Amém. Você que foi abençoado com essa palavra, compartilhe com mais 7 ou 8 pessoas. Deixe o seu like. Amém, irmãos? E até amanhã.